O Ministério da Saúde divulgou novos dados sobre pessoas infectadas com o HIV. Segundo o boletim epidemiológico HIV/AIDS 2020, atualmente há cerca de 920 mil pessoas com o vírus no Brasil. Apesar do número alto, o país vem registrando queda nos índices de infecção da doença. E nós estamos no chamado Dezembro Vermelho, momento de alertar sobre a importância do diagnóstico precoce. Aos 30 anos de idade, a Renata descobriu que tinha sido contaminada pelo HIV. 7 anos depois do diagnóstico e com suporte de medicação, ela diz que leva uma vida normal. Renata conta que, com tratamento adequado, conseguiu realizar o sonho de ser mãe. O maior problema, segundo ela, ainda é o preconceito e a desinformação sobre a doença. Minha filha não tem o vírus. Graças a um tratamento correto, graças a um pré-natal bem feito, né? E o que ainda nos desestrutura é o estigma e o preconceito, né? Que ainda é muito forte. O José, HIV positivo há 24 anos, também diz que tem uma vida tranquila. Com o diagnóstico, ele logo começou o tratamento. A minha médica me falou que se eu começasse a tomar os retrovirais e também me prevenindo com preservativo, eu ia viver muito tempo. De acordo com o Ministério da Saúde, das 920 mil pessoas com HIV no país, 77% fazem o tratamento antirretroviral. 94% das pessoas que estão em tratamento não transmitem mais o vírus na relação sexual porque houve a redução da carga viral. Ainda de acordo com o documento, as pessoas entre 25 e 39 anos concentram o maior número de casos. Dessa faixa etária, 52% são homens. Segundo pesquisadores, pacientes que têm acesso a remédios contra a AIDS conseguem impedir o avanço da doença. Hoje existem várias formas de se prevenir. A gente tem hoje o que a gente chama de prevenção pré-exposição e após-exposição. Você faz o diagnóstico precoce, inicia o tratamento, não tem por que chegar nessa fase de desenvolvimento do que a gente chama de AIDS. Há 20 anos com HIV, o Renato luta para que as pessoas soropositivas tenham mais qualidade de vida. Em junho de 2019, o governo sancionou uma lei chamada Renato da Mata, que dispensa as pessoas com AIDS aposentadas por invalidez de fazer reavaliação pericial de 6 em 6 meses no INSS. O avanço na legislação foi importante, mas ele lembra que é preciso combater ainda mais a discriminação. Enquanto essas pessoas estivessem nessa mensalidade de recuperação, que perderam suas aposentadorias, que essas aposentadorias sejam reintegradas a essas pessoas. As medicações hoje têm uma qualidade muito boa, têm efeitos menos tóxicos ao organismo dessas pessoas e o nosso maior problema hoje é a discriminação. Para dar continuidade ao assunto, a gente conversa agora com a advogada do Movimento de Mulheres de São Gonçalo, Patrícia Rios. Muito boa tarde, seja bem-vinda ao Jornal da Justiça, doutora. Boa tarde, nós aqui agradecemos a oportunidade de debater esse tema tão importante para a sociedade. Conta pra gente qual é o trabalho do movimento, né, para atender essas mulheres, essas pessoas que hoje possuem HIV. Nós somos uma instituição aberta, mesmo durante a pandemia, acessando as pessoas, acessando os serviços e recebendo pessoas vítimas de toda forma de violência, preconceito e discriminação. Mulheres vítimas de violência doméstica, sexual, crianças e adolescentes e pessoas vivendo com HIV e AIDS. Também em situação de extrema pobreza, também em situação de adoecimento, porque há uma diferença muito grande entre viver com AIDS há muitos anos e ter adoecido e ter um diagnóstico recente com essa atual situação do tratamento do HIV. Então, nós estamos com a instituição aberta, recebendo, fazendo processos judiciais, recebendo para atendimento e assessoria jurídica, com questões relacionadas ao INSS, como o Renato bem falou, as altas, as desaposentações que aconteceram no pente fino do INSS, entrando com ações
tanto nas delegacias, reparações por dano moral, reparações por violações à Lei 12.984, que criminaliza a discriminação de pessoas vivendo com AIDS. Doutora, quando a gente fala sobre essa questão da desaposentação, né, não é simplesmente pelo fato de ter condições, ter saúde para voltar ao trabalho, mas a sociedade hoje também não aceita a pessoa com HIV/AIDS para o emprego, né? Como é que vocês tratam isso judicialmente? Sim, é importante dizer que são situações distintas. Uma pessoa que tenha recebido o diagnóstico recente, um diagnóstico que não tenha sido um diagnóstico tardio, que não tenha recebido esse diagnóstico por adoecimento e agravamento, não será necessário que essa pessoa acesse os serviços da Previdência Social ou da assistência social. Se ele tomar os medicamentos, como nós temos preconizado, terá uma vida normal, assim, já não teremos mais aquela diferença de uma morte ou um adoecimento precoce. Uma vida como todas as outras pessoas. Agora, aquelas pessoas que vivem com AIDS há longos anos, ou que estiveram sujeitas tanto ao envelhecimento precoce causado pelo vírus, como o uso dos medicamentos anteriores que tinham graves efeitos adversos, ou que tenha, em razão das dificuldades de acesso à saúde, que é uma prática em todo o país, tenha tido dificuldade ao diagnóstico e adoecido gravemente. Estas pessoas precisarão acessar ou serem mantidas no INSS. E o que houve é que no ano de 2017, o início em 2017, para o ano de 2018, nós tivemos uma operação chamada Operação Pente Fino, que chamou todos os aposentados por invalidez a fazerem a reavaliação pericial. Ótimo, previsto na lei que estas aposentadorias por invalidez de pessoas até 60 anos fossem revistas anualmente. Acontece que nós tínhamos pessoas aposentadas há 30 anos que tiveram graves efeitos adversos, graves adoecimentos ao longo da tua vida, pessoas há 15 anos aposentadas que foram convocadas pela Operação Pente Fino e tiveram como única avaliação da sua situação a avaliação da sua quantificação de vírus no sangue. Ou seja, quem toma medicamento hoje, como os dois personagens disseram, consegue controlar o nível de vírus, a quantidade de vírus circulando no sangue. Tudo isso é uma questão. Outra coisa são os agravos que aquele corpo já recebeu. Então, se ela foi aposentada há 20 anos atrás por uma questão de, por exemplo, uma neuropatia periférica, uma dificuldade de locomoção, de ficar sentado ou de carregar peso, esta situação não se mudou, não se alterou com a vinda desses novos e potentes e eficazes medicamentos. E aí o perito, ao analisar essa pessoa, olhou apenas o seu exame de sangue e deu alta. E nós tivemos, então, uma enxurrada de altas, uma enxurrada de pessoas adoecidas, gravemente adoecidas, ou com graves efeitos colaterais ou com graves doenças em seu organismo, colocadas de volta no mundo do trabalho. O mundo do trabalho não absorve, porque a discriminação é um fato, tanto é que há uma lei para impedir essa discriminação, mas não dá como absorver além do adoecimento. Então nós estamos na justiça, são enxurradas de ações na justiça. O Renato da Mata conseguiu lindamente, junto com o senador Paulo Paim e outros no Senado e na Câmara, aprovar a Lei 13.847, mas infelizmente ela levou muito tempo tramitando e só foi publicada em junho de 2019, período em que a grande maioria dos aposentados por invalidez vivendo com HIV e AIDS já haviam passado pela Operação Pente Fino e já haviam tido alta de seus benefícios. Portanto, há uma compreensão de que esta lei não alcançaria estas pessoas desaposentadas. Nosso argumento é que, quando uma pessoa é aposentada por longos anos, por invalidez, recebe alta, ela vai receber a mensalidade de recuperação.
E aí, durante esse período de recebimento de mensalidade de recuperação de 18 meses, ela mantém a qualidade de segurado do INSS e aposentado. E, portanto, nós entendemos que essa lei deve incidir sobre a vida destas pessoas e as aposentadorias devem ser restabelecidas. Essa é a nossa briga maior atual e temos tido muito sucesso. Isso foi assunto de debate na sessão que aconteceu no dia 9, na TNU. Doutora, muito obrigada pelas informações. Foi por causa do tempo, a gente vai precisar encerrar. Mil desculpas. Agradecemos muito a oportunidade. Muito obrigada.